Paz do Senhor, igreja. Feliz por estarmos na presença do Senhor nesta noite, para juntos adorarmos e glorificarmos o nome do Senhor. Aproveitando que estamos em pé, abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 43, o versículo 18. Glórias a Deus. Isaías capítulo 43, versículo 18. Glórias a Deus. Versículo 18 e 19. Nos diz assim o texto: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Amém? Graças a Deus podeis tomar o vosso assento. Feliz em estar aqui nesta noite. Irmãos, um texto bem conhecido nosso, mas eu inicio esta palavra perguntando e dizendo a você: prepare-se para viver algo novo da parte de Deus. Prepare-se para vivenciar algo novo da parte de Deus na sua vida. E para eu conseguir falar sobre esta palavra e finalizar sobre ela, eu venho iniciar dizendo que nós passamos por adversidades. Nós passamos por adversidades. Só que a adversidade é um meio pedagógico que Deus nos traz e nos ensina para vivenciarmos algo novo da parte dele. A adversidade é um meio pedagógico que Deus usa, que Deus utiliza para nos ensinar, para nos instruir a vivenciar algo novo da parte dele. Porque quando nós estamos no nosso ambiente e que nós utilizamos a palavra na nossa zona de conforto, é confortável, é estável, e eu não quero me mexer daqui, porque se sair da zona de conforto, dói, machuca, precisa se movimentar, nós não queremos. E aí o texto de Romanos, no capítulo 12, o verso 2, vem dizer assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quando nós nos conformamos com o mundo e com o ambiente, não dá para nós vivenciar o novo de Deus na nossa vida. Ele tem algo bom, perfeito e agradável, só que nós paramos, estagnamos, e aí nós não conseguimos. E aí a palavra vem dizer: não vos conformeis, não vos conformeis. Aí a pergunta para você é: se prepare para vivenciar algo novo da parte de Deus. Só que você vai precisar se movimentar, sair dessa zona de conforto em que você está, para vivenciar algo novo da parte de Deus. Aí você chega e me diz: mas pastor, tu não sabe o que eu estou passando, você não sabe a adversidade que eu estou enfrentando. Então está no caminho de viver algo novo. A adversidade é Deus já te ensinando e te movimentando para receber algo novo da parte dele. A adversidade é um meio pedagógico que Deus usa para nos ensinar, para nos motivar, para nos empurrar a vivenciar algo novo da parte dele. A adversidade, então, ela surge. Da adversidade vem a oportunidade. Da adversidade surge a oportunidade. Então, se não tem adversidade, se nós paramos e ficamos no mesmo lugar, não tem como vivenciar algo novo. Porém, na adversidade surge oportunidade. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para o texto bíblico, é bem enfático e diz que Jesus vivenciou neste mundo e ele era odiado. Jesus veio ao mundo, quando nós olhamos, nós não vemos ele maltratando, desrespeitando, nós não vemos, não lemos em um texto algum em ele menosprezando pessoas. Não, a todo momento ele fazendo bem. Ele curava, ele ressuscitava, ele expulsava o espírito ruim, e mesmo assim ele foi odiado. Então há momentos na adversidade em que você vai buscar afeto e refúgio, você vai alcançar, como diz o pastor Geiso aqui, a ingratidão. Mas se prepare, tem que se movimentar. Na adversidade surge oportunidade para você vivenciar algo novo da parte de Deus. E o texto de
Aí a Bíblia, quando nós olhamos para a palavra de Deus, para a Bíblia, nós vemos muitas situações. Homens vivenciaram a adversidade, mas na adversidade surgiu nova oportunidade. Na adversidade vivenciaram algo novo da parte de Deus. Quando nós olhamos para o texto da Bíblia, nós vemos Abrão, a história de Abrão. Ele precisou vivenciar uma adversidade. Deus diz para ele: Abrão, sai do meio da sua terra, do meio da sua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Adversidade. Agora Abrão tinha que tomar a decisão. Zona de conforto, estou bem aqui. Para onde eu vou? Não sei. Com quem eu vou? Não sei. Sai da sua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. Aí Abrão creu nesta palavra e saiu da terra. E ele vivenciou algo novo da parte de Deus. Ei, acredita no poder da palavra de Deus liberada sobre a sua vida. Chega um momento em meio àquela adversidade, sem saber para onde ir, sem GPS, sem Google, sem mapa, sem nada para saber onde ia. Mas Deus olha para Abraão e fala: olha as estrelas do céu, olha a areia no mar, você consegue contar? É o que eu vou fazer na sua vida. Na adversidade surge oportunidade. Está preparado para viver algo novo? Vai ter que se mexer, vai mexer com você, mas vai vivenciar algo novo da parte de Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e na adversidade, e na situação que Abrão vivenciou, já sai da sua terra para ir para um lugar que Deus pediu. Mais à frente, ele ainda enfrenta outra adversidade, porque ele não tinha filhos. Deus concede a ele um filho e fala: me dê o seu filho, me dê o seu filho. Mas aquele homem, ele estava com uma fé em Deus já, porque o Deus que falou para ele sair sem rumo, e ele acreditou. Agora Deus fala: me dê o seu filho. E ele já preparou de imediato e ia imolar o seu filho. Deus falou: não faça tal coisa. E aí a palavra de Deus foi firmada na vida de Abrão, se tornando Abraão pai de multidão. Ou seja, na adversidade surgiu uma oportunidade na vida deste homem, que era, sua esposa estéril, não tinha filhos, e Deus fez dele pai de multidões. Um grande homem. Então na adversidade surge sempre uma oportunidade. Fica atento na adversidade que você está enfrentando. Tem uma oportunidade chegando, e é algo novo de Deus para a sua vida. Não rejeite a adversidade, não fuja da adversidade, enfrente ela, porque é o meio pedagógico de Deus te preparando. Não tem como, você para ser aprovado tem que passar pela prova. É na faculdade, é na escola, é no serviço, você vai arrumar emprego, faz prova, faz teste, faz tudo, as apresentações, para você ser aprovado e assim ser bem sucedido. Na adversidade surge oportunidade. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, na adversidade Deus ele mexe. E a adversidade ele vem mexendo de acordo com aquilo em que nós precisamos ser tratados, de acordo com aquilo que nós precisamos ser ensinados, precisamos aprender, desenvolver. E Deus foi mexendo em várias áreas no decorrer da Bíblia. E nenhuma das histórias que a adversidade veio mexeu na área social. Deus olha para Ló e fala: sai de Sodoma e Gomorra, sai daí, porque eu vou destruir essa terra aí, vou mandar fogo aí. Mexeu na área social. Ele falou: mas eu vou sair para onde, né? Vou sair para onde? Mas debaixo da palavra de Deus, na adversidade surgiu uma oportunidade dele escapar com vida. Na adversidade surgiu uma oportunidade dele vivenciar algo novo. Então na adversidade fica atento à palavra e à voz de Deus, porque o ambiente que ele te coloca é ambiente de paz, é ambiente de bênção, é ambiente para te levar, gerar oportunidade e você ser bem sucedido. Então saia da sua zona de conforto e vem para o mover de Deus. Ele vai te conduzir em pastos verdejantes e você será bem sucedido. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, Deus mexe na adversidade, ou Ele traz a adversidade na saúde de uma mulher. Nesta mulher, por nome de Ana, ela era estéril. A adversidade, e ela estava ali agora e clamava angustiada. A adversidade, só ela sabia o que ela estava passando, o que ela estava vivenciando, sendo ali até afrontada, porque quando nós estamos passando por adversidade, não adianta, nós queremos que alguém nos compreenda, mas ninguém compreende. E ela chegou num culto como esse, assim, e ela queria
dia recebeu uma palavra de Deus, mas a palavra que foi: por que você veio na igreja desse jeito? Para que você veio na igreja hoje? E ela falou: eu vim porque eu estou angustiada, eu preciso de uma palavra de Deus. Aí na mesma hora, assim Deus faça com você e conceda o desejo do teu coração. Na adversidade surgiu uma nova oportunidade. Não foi em vão você ter vindo aqui. Foi num culto desse que a história de Ana mudou. Ei, você veio aqui quebrado, machucado, ferido, arrebentado, mas vai voltar aqui dizendo: ei, por esta bênção eu orava e Deus me concedeu a minha oração. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor Jesus. Na adversidade tem sempre uma oportunidade de Deus para a sua vida. Quando nós olhamos para a história, para o texto, Deus mexe, o meio pedagógico de Deus ensina também na área emocional. Ele mexe, traz uma adversidade, porque é o meio pedagógico dele ensinar, dele ajudar, dele levantar. Nós vemos que Elias, um grande homem de Deus, cheio de graça, do fervor, operando coisas sobrenaturais, mas chega um momento que ele está com o seu emocional totalmente terrível, abalado, ele se esconde, e ele chega a dizer: só tem eu, não escapou mais, não sobrou ninguém, só tem eu. E aí Deus fala: rapaz, está sentindo demais, tá achando que você é o último aqui nessa terra aqui. Você não está sozinho não, tem mais gente que está orando, que está cantando, que está pregando, que está evangelizando. Você não é o único não, Elias. Levanta daí, sai dessa situação, da zona de conforto, porque você vai caminhar ainda muito tempo. Deus mexe na emoção de Elias, achando que ele era um coitadinho. Não é autocomiseração, só tem eu, ninguém mais, tem mais ninguém, só eu sou o único, sentindo o poderoso, o único. Deus fala: não tem só você não. A palavra foi: não tem só você, tem mais profetas ainda tem mais homens ainda. Então se levanta. Deus na adversidade surge na vida espiritual, na área espiritual também. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos Jonas. Deus vem, mexe com ele, traz uma adversidade. Jonas, vai pregar a palavra, Jonas. Eu vou nada, vou para aquele lugar, vou fugir, vou para outro canto, lá, Nínive. A história de Nínive, né? Os historiadores contam como que era os ninivitas, maldosos, coração sanguinário, ruins com seus inimigos. Jonas, sabendo daquela situação, falou: eu vou para lá nada, eu vou fugir, vou para outro canto, vou para um lugar que é mais confortável para mim, vou aproveitar e vou fazer um passeio por aí, por outro canto, aí deixa outro ir lá levar a palavra, eu vou ficar no meu cantinho aqui. E aí quando ele pensava em fazer tudo isso, aí foi um meio pedagógico de Deus ensinar ele a entrar no plano espiritual que Deus queria para ele. Lá, fugindo da presença de Deus, ocorre uma tempestade, e aí é lançada a sorte, como era o costume daquele tempo. A sorte caiu em Jonas, e ele falou: realmente sou eu o culpado dessa situação aqui. Me lança no mar, a tempestade se acalma, tudo vai ficar tranquilo. Mas Deus, como é misericordioso, aí Jonas é lançado no mar, o peixe vem, engole ele lá nas profundezas do abismo. A vida espiritual dele foi restabelecida. Nas profundezas do abismo, ele clamou ao Senhor e Deus ouviu a oração dele. Pastor, o que você quer dizer? Não, independente de como você chegou aqui: pastor, eu cheguei aqui lá no fundo, parece que aqui é o meu último culto, e Deus diz para você nesta noite: eu estou ouvindo a sua oração, o seu clamor, a sua súplica, e nesta adversidade tem uma nova oportunidade para você. Então, de todas as adversidades que surgiram novas oportunidades. Sempre na adversidade, quando olhamos para o texto da Bíblia, surgiram novas oportunidades, porque Deus não é um Deus que descarta, Deus não é um Deus que joga fora, não. Quando ele chama o profeta, ele fala: desce a casa do oleiro, e o profeta desceu a casa do oleiro, e quando ele chegou lá, o oleiro estava modelando um vaso, e aquele vaso se quebrou. E o oleiro não pegou o vaso e jogou fora, não, ele quebrou o vaso e voltou a fazer um novo vaso. Pastor, o que você quer dizer? Independente se você chegou aqui arrebentado, Deus não vai te descartar por conta disso, Ele vai te refazer e vai te honrar. Aí o texto vem dizer: temos porém este tesouro em vasos de barro, para que o poder e a excelência seja dele, não nossa.
texto de Coríntios, o vaso é de barro, mas o que tem dentro é glorioso. O vaso é de barro, é sensível, é frágil, mas dentro deste vaso tem uma presença gloriosa de Deus. Nesta noite, nesta adversidade, você pode ter chegado aqui arrebentado, mas Deus está dizendo: não descarto você, eu modelo novamente, coloco no forno e vai sair um vaso novo para a glória do nome de Deus. Nesta noite, a adversidade é o meio pedagógico de Deus para te ensinar a vivenciar um propósito dele na sua vida. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, irmãos, interessante é que, e aí para vivenciar algo novo, quando nós lemos a história, esqueçam o que se foi, não vivam mais no passado, esqueçam o passado, não vivam do passado. Não vivam no passado, vou fazer algo novo. Porém, às vezes nos prendemos no passado, e o passado arrebenta qualquer um. O passado arrebenta qualquer um. Nós temos que olhar, tem uma frase que diz aí: nós olhamos para o passado com gratidão, olhamos para o passado, paz, e agradecer. Porém, independente das situações vivenciadas, agradecer. Olhamos para o futuro com esperança. E alguém diz por aí que a esperança é a última que morre, mas a nossa, ela já morreu, ressuscitou e vai voltar para a igreja. Alguém diz por aí que não tem mais nem esperança, mas nós esperamos, porque a Bíblia diz assim: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ei, não deixa a sua esperança morrer não, continua esperando no Senhor, porque Ele virá ao teu encontro, ao teu auxílio e vai te ajudar nessa adversidade. O algo novo é interessante, porque nós sempre esperamos o mal, o pior, sempre o pior. É aquela mãe que de repente o filho, ele entra no mundo da criminalidade, no mundo do vício. E qual que é o pensamento da mãe? Quando o filho sai de casa, eu estou esperando o pior. Quando nós precisamos ir ao médico, ficamos ruins, e aí tem uma internação. A família que está em casa, qual que é a expectativa? Estou esperando o pior. Quando o telefone toca, já dá o desespero. Eu estou esperando o pior. E aí o texto vem dizer em João que Jesus chegou em um casamento. E o casamento daquele tempo não é igual de hoje. Se fosse também eu estaria perdido, irmão. Que no meu casamento nem festa teve. Naquele tinha 7 dias de festa só por Deus. E aí aquele casamento, festa, vinho à vontade, comida. Irmãos, imagina nós num casamento desse. Ô Jesus, dá um casamento de 7 dias para nós aí, Jesus. Se alimentar bastante. É desse jeito que crente gosta, né, irmão Éder? Eita glória. Irmãos, e aí no decorrer não podia faltar alimento. Imagina toda a programação do casamento. Só que naquele casamento acabou o vinho. No meio daquele casamento acabou o vinho. Imagina a frustração do noivo, da noiva, da família. Todos ali esperando. Era comum, era o ritual, a cerimônia daquela época. Um casamento durar vários dias. Como não conseguiram calcular que ia durar, que ia acabar o vinho, mas o vinho acabou. Bate o desespero. Quando olhamos para a palavra de Deus, o vinho é um símbolo da alegria, e acaba a alegria, acaba a honra, acaba tudo no meio daquele casamento. Só que o texto vem dizer também que Jesus tinha sido convidado para aquele casamento. Jesus tinha sido convidado para aquele casamento. E aí Jesus, tem um jargão que diz aí: Jesus tarda, mas não falha. Não, ele nem tarda, nem chega adiantado, nem chega depois, ele chega sempre na hora certa. Você já observou isso? A hora que você fala: Deus, agora sei o que eu faço, aí ele chega para dar vitória. Ele não atrasa, não adianta, ele chega sempre na hora certa para te dar vitória. Deus, Senhor. Alguém até a Bíblia vai dizer que Lázaro morreu. Falou: se o Senhor estivesse aqui, o Senhor chegou atrasado, o meu irmão não teria morrido. Ele falou: eu cheguei na hora certa, vamos lá no túmulo lá. Independente de quantos dias está morto, Lázaro sai para fora. Ele nunca chega fora do horário, ele chega na hora certa para te dar o milagre, para fazer a vitória acontecer na sua vida. E Jesus chega naquele casamento, aí já bate desespero. A mãe de Jesus fala: acabou o vinho. Já começa indagando: que tem eu contigo, mulher? Mas a mãe de Jesus sensível, sensível, crente sensível é coisa boa, A mãe de Jesus já olha e fala: faça o que ele mandar.
vai dar tudo certo, faça o que ele vos mandar. Falou: o que vocês têm aí? Tem essas talhas aqui, encha tudo de água. Encheram de água, enche, leva para o mestre aí, o que prova o vinho, leva para ele provar. Quando provou, ele falou: rapaz, tem alguma coisa errada nesse casamento, porque a expectativa era negativa, era ruim. Já é o padrão, dá o primeiro vinho bom, depois o povo não sabe mais diferenciar, já dá o vinho inferior. Então a expectativa já era dar o inferior por último. Só que esse casamento ainda foi pior, porque além de não ter o inferior para dar por último, acabou. O negócio estava ruim mesmo. Só que está acontecendo alguma coisa diferente aqui nesse casamento, porque além de não ser o pior e o vinho ter acabado, o que chegou agora é melhor do que o primeiro que estava. Você chegou aqui esperando um final ruim para a sua vida. Nesta adversidade, Deus está dizendo para você: eu tenho alegria para você, eu tenho algo novo para você. Mas para isso, aí vem a palavra: na adversidade, você precisa esquecer do passado e não se lembrar dele mais, e vivenciar o novo de Deus. Aí vem o texto dizer que não tem como colocar vinho novo em odre velho. Odres eram feitos com couros de animais. Aquele odre, colocava o vinho nele, o vinho fermentava, e com o decorrer do tempo tinha que ser descartado. Pegar um vinho novo e colocar no odre velho, o vinho novo ia fermentar, e aquele odre não ia suportar o vinho novo dentro dele. Então era necessário odres novos, vinho novo. Ou seja, Deus está dizendo para você: se renova nesta noite aqui na presença, se renova, tem alegria para você, tem provisão. A adversidade não é para te matar, é para te ensinar, é para te levar no caminho de vivenciar algo novo da minha parte para a sua vida. Aí ele vem ainda ilustrar que para vivenciar algo novo não tem como remendar pano novo em pano velho. Você pega um pano novo para remendar uma calça velho, ele rompe, rasga, o pedaço novo fica lá, o resto sai desfiando tudo, rasgando tudo. Falou: precisa ser tudo novo, precisa ser tudo novo. E aí eu lembro que esse domingo estava lá na igreja, pastor, e o último tema, né, que é a igreja, a casa de perdão, e não tinha sido ministrado, foi com o de missões. Eu falei: mas não, pode deixar o tema livre, eu prego no primeiro domingo. E aí eu preguei lá, e é interessante que o texto vem dizer, e eu aprendi, e pregando, estudando o perdão, é para vivenciar algo novo. E eu meditando, o perdão é como você apertar o reset. Você precisa reiniciar, senão não tem como vivenciar algo novo. Sabe quando o computador está dando lá, buga tudo, o negócio não abre, não corre mais, zera tudo, você não dá certo, vamos resetar, aperta o reset, ele desliga e volta tudo de novo normalizado. Deus está dizendo para você: esqueça o passado é passado, eu tenho coisa nova para você vivenciar na minha parte. E aí o Max Lucado, ele vem até dizer: perdoe e doe-se. Ato de doar, perdoe e doe-se, como se fosse a sua última oportunidade. Ame como se não houvesse um amanhã, e se houver um amanhã, ame novamente. Para você vivenciar algo novo de Deus, você precisa esquecer o que se passou e vivenciar o que Deus quer preparar e está preparando para você. Para conseguir vivenciar isso, Ele vai mexer na sua situação da zona de conforto, para fazer você entender que Ele é Deus na sua vida. Ele é Deus na sua vida, porque Ele não descarta o vaso, Ele não descarta o vaso. E aí eu termino essa palavra aqui, já deu o horário ali, o texto de Atos, um texto que eu relatei aqui anteriormente, esses dias, texto de Atos capítulo 4, eles estavam orando por Pedro, e ele foi solto. E quando ele foi solto, ele se reúne com a igreja novamente. Ele se reúne com a igreja e ele fala: rapaz, estão me afrontando, estão querendo afrontar aí a igreja, rapaz, querendo fazer nós calar. Mas eu vou dizer para vocês aqui, o negócio está ruim. Aí a igreja falou: ih, para mesmo, não faz mais a obra, para de pregar, rapaz, você está aí fazendo, foi pregar, ainda foi preso, para com isso. Não, o texto vem dizer que a igreja automaticamente, todos levantaram a sua voz e começaram a clamar. Eu finalizo aqui, irmãos. Um dia um filósofo político foi querer entender como a América tinha ganhado a guerra, e ele foi lá estudar na América. Ganhou a guerra, como? Ele
Unidos não era uma potência, foi nos grandes portos, foi nos grandes comércios, foi em tudo que é situação, e ele já estava findando o tempo dele ali da pesquisa. Ele ia embora, ele atravessando o sertão, ele viu um salão pequeno, como uma igreja, falou, vou entrar nessa igreja, e de repente, né, meu último dia aqui, eu preciso finalizar e não vou concluir essa pesquisa. E quando ele foi se aproximando daquela igreja, no meio do sertão, lá ele começou a ouvir um barulho, e quanto mais ele se aproximava, mais alto o barulho ficava. E quando ele chegou na porta da igreja, ele ouviu a igreja clamando: Senhor, dá vitória para a América, dá vitória para a América, dá vitória para a América. E ele conclui então o seu estudo e escreve: a América foi vitoriosa porque tem uma igreja de joelho clamando por ela. Martim Lutero, ele passava e as pessoas falavam: aí está indo um homem que quando ora Deus responde, quando pede Deus dá. Deixa eu te falar, igreja, se nós nos levantarmos em meio à adversidade e buscar a Deus, Ele vai mover os céus ao nosso favor. O texto vem concluir: enquanto a igreja orou, se juntou e orou, no final da oração Deus moveu o ambiente em que eles estavam e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. A adversidade não vai te matar, não vai te ferir, não vai te expulsar, não vai te deixar doente, não. Ela está te ensinando a vivenciar algo novo da parte de Deus na sua vida. Se derrame na presença de Deus, porque você vai ver o ambiente tremer, a presença de Deus ser manifestada e a glória de Deus ser derramada na sua vida. Deus em Cristo vos abençoe. Receba esta palavra da parte de Deus.